o seu aparelho no livro de Josué, capítulo 2, leitura da palavra do Senhor. Um episódio por demais precioso da narrativa bíblica, que demonstra o poder de Deus na transformação de uma vida. O poder de Deus para a transformação de uma vida. Se pudéssemos, ou se eu particularmente pudesse escolher um milagre, eu gostaria de continuar vendo os milagres que eu vejo. Deus transformando vidas de pessoas. Não pediria a Deus para ver pessoas serem curadas de cegueira, seria assim o quisesse, mas eu não pediria. Não pediria a Deus para ver cura de circunstâncias grotescas, mas pediria a Deus para continuar a ver e a assistir e contemplar o poder de Deus para a transformação de vidas. Leitura da palavra do Senhor, Josué, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Assim segue a leitura que diz: E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir pelo eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu, e eles no eirado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que o fizeste aos 2 reis dos amorreus de Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste, e que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as vossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa vida até a morte. Se não denunciardes este nosso negócio, assim será, pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma escorda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. Disseram aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata na janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair para fora de tua casa, o seu sangue será sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, em seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém deles puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse:
conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata sobre a janela. Bendito seja o nosso Deus, pela sua palavra lida nesta hora. O poder de Deus para a transformação de uma vida. Meus irmãos, é muito comum os nossos preconceitos, é muito comum as nossas divergências, é muito comum que nós tenhamos opiniões próprias, construídas a partir da nossa experiência de vida. Isso é muito comum, mas é de nos impressionar como que para Deus nós somos vistos não a partir das nossas atitudes exteriores, mas para Deus tem a capacidade e o poder de observar o que está dentro dos nossos corações, de perceber as intenções dos pensamentos que residem dentro de nós. E apenas Deus, e somente Deus, tem o poder de percustar, de investigar, de sondar, de extrair tudo que está dentro de cada um de nós. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 139, a palavra do Senhor vai, através do salmista, descrever como que Deus trabalha e como que Ele conhece as nossas vidas e as nossas ações. E o salmista, dentro desta compreensão, ele descreve da seguinte maneira: Senhor, Tu me sondaste, Tu me conheces, Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é maravilhosíssima, tão alta que eu não consigo atingir. Me chama a atenção no episódio da mulher prostituta, Raabe, de que de tudo que ela pediu aos espias, há um pedido que tanto para mim quanto para você deve nos chamar a atenção. Nós sabemos que nós convivemos com preconceitos, e os preconceitos não são apenas dos nossos dias, não é apenas de hoje. Então pensar numa mulher prostituta na época de Jericó não é pensar diferente dos nossos dias também. Havia preconceito, havia toda uma discriminação, e eu fico pensando que esta mulher deveria ter ali a sua casa, porque assim era naquele tempo, um local para receber os homens e ali prostituir-se, e através da sua prostituição conseguir a sobrevivência diante das suas circunstâncias. Mas uma palavra nos chama a atenção nesta noite. Ela poderia pedir qualquer coisa àqueles homens espias, porque ela tinha uma fé, uma confiança no poder de Deus. Ela podia pedir qualquer coisa. Mas se você percebeu bem a leitura da palavra de Josué, capítulo 2, você vai perceber algo que é singular, algo que é particular nesta petição desta mulher. Diz assim o texto, a respeito do que ela pediu a fim de que aqueles homens pudessem atender a sua oração. Verso de número 12 e também o verso de número 13. Agora, pois, jurai-me e vos peço, pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia convosco, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de quem? Ela não morava com os pais. Possivelmente, a semelhança dos nossos dias, ela havia sido colocada para fora de sua casa, pela prática da prostituição, pela prática de ser uma mulher prostituta. Era uma mulher discriminada, era tida como uma pária daquela sociedade. Na cidade de Jericó não havia estímulo para a prostituição, pelo contrário. Mas como existe até os dias de hoje, e há quem diga, usando entre aspas, é uma das mais antigas práticas de venda, de comércio da história da humanidade. E a semelhança dos nossos dias, havia todo um preconceito natural, real, necessário. Mas mesmo sendo colocada para fora de casa, mesmo sendo
colocada para ser não conhecida mais quando a sua família, ela pensou em sua família. Apesar da sua prática pecaminosa, mas o seu coração dá-nos a compreender de que havia um desejo de restaurar o seu relacionamento com a sua casa. E o texto nos diz: quando vocês vierem aqui, garanto-me uma coisa: vocês vão guardar a vida do meu pai, a vida dos meus irmãos, a vida da minha mãe e a vida das minhas irmãs. Eu as recolherei na minha casa e darei a profecia sobre elas. Se aqui estiverem, vocês todos serão salvos. Então me garantam isso: a minha família será salva. Poderíamos pensar que uma pessoa envolta ao pecado, envolta a toda sorte de imundícia da sua prática de vida, estivesse totalmente destituída dos seus valores. Mas, meus queridos, por maior que seja o tamanho da nossa prática pecaminosa, ainda há uma luz de Deus dentro de nós. Para muitos de nós parece que não tem mais jeito, para muitos de nós uma escolha sem volta, mas Deus tem poder de transformar a vida de uma pessoa. Deus tem o poder de fazer um milagre que nós não alcançamos em muitas circunstâncias da história da humanidade, de tornar essa mulher uma mulher transformada, mesmo que a sua prática de vida fosse totalmente contrária ao querer e aos ditames dos conceitos da sua época, e principalmente com relação à lei de Deus. E aí nós nos encontramos com o poder de misericórdia e perdão dos nossos Deus, um Deus que é perdoador. E diz o texto: de sorte que conservareis com vida meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, e com tudo que tem que livrareis as vossas vidas da morte. É importante contextualizar neste momento da palavra, de que a grande maioria das residências das muralhas de Jericó ficavam situadas exatamente no muro. A muralha de Jericó era tida como intransponível, uma barreira em que muitos povos, em que muitos outros exércitos haviam tentado destruir, mas não conseguiam. Tal era a sua espessura, tal era a sua altura, tal era a sua robustez. Acredita-se, segundo Flávio José, pesquisador do Velho Testamento, de que podíamos correr sobre essa muralha com carros de biga, podíamos caminhar com soldados, deslocar exércitos e com isso resistir à tentativa de invasão sobre a cidade de Jericó. Por esse motivo era tida como uma cidade intransponível, de tal sorte, de tal maneira, de tal monta, que as pessoas passavam a residir no seu muro e dali observar ali a aproximação dos outros povos e sentir-se seguro por causa daquele muro e ali fazerem as suas casas. Tal fato é que a casa desta mulher situava-se exatamente no muro. Verso 15 do texto 2 do livro de Josué: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Agora preste atenção, você que conhece bem a história da cidade de Jericó, qual parte da cidade foi destruída para a invasão? Qual parte? O muro, a muralha. Se a muralha não cai, os povos não podem entrar. E esse aqui, meus irmãos, é um dos grandes exemplos de alguém que ganhou no grito. Já jogou futebol também? Quando era mais novo? Bola saiu, não saiu, foi gol, não foi gol. Você tentava ganhar com o quê? No grito, no gogó. Levou no grito, é o que a gente costuma dizer. E aqui diz o texto que não foi uma catapulta daquele tempo, não foi um canhão, não foi com pólvora, não foi com qualquer outra estratégia, mas foi uma vitória ganha no grito. Após percorrerem várias vezes em volta daquela muralha e verem ali o achincalhamento, a zombaria dos moradores de Jericó, Deus ordenou que eles gritassem, mas gritassem com toda a fé, com toda a compreensão. E aconteceu exatamente dessa maneira. Ao som daquele grito, as mulheres tremeram e foram ao chão. Mas a promessa de Deus para transformar uma vida não vai nunca ao chão. A casa desta mulher, que era sob o muro, permaneceu ali intacta, e dentro dela toda a sua família. Mas pastor, uma mulher prostituta estava pensando em guardar a sua família, pensando em preservar a sua casa. Meus irmãos, toda desobediência contra Deus é pecado.
E há circunstâncias na vida que levam as pessoas e forçam as pessoas a essa prática pecaminosa. Não as destitui da sua responsabilidade, mas de certa forma explica a pressão que se vive para a condição de vida nos nossos dias, não diferente daqueles dias. Não justifica a sua conduta, mas nos explica que mesmo tendo um comportamento dessa maneira, mas o seu coração permanecia dentro da sua casa. Vamos ao Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 15. Essa palavra nos traz esperança ao nosso coração. Deus tem poder de transformar, por conhecer o que está dentro dos nossos corações. A palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, diz assim o texto para a nossa compreensão, você conhece bem, é a passagem do texto do filho pródigo. Assim diz: e havendo, verso 14, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande crise. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande crise, e começou a passar necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, verso 16 do capítulo 15 de Lucas, o qual mandou que fosse apacentar os porcos nos seus campos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como a um dos teus jornaleiros. E assim foi. Ele se levantou e voltou para a casa do pai. Meus irmãos, muitas vezes nós saímos de dentro da casa do pai, mas a casa do pai não sai de dentro de nós. Amém, irmão? Muitas vezes eu posso estar longe da casa do pai, longe da comunhão com os santos e salvos em Cristo Jesus, longe da percepção das bênçãos de Deus, mas essas coisas estão presentes em nossos corações, porque são experiências, são vivências, e só Deus conhece a intensidade dos valores que há em nossos corações. Mas esse jovem foi envolvido pelos atrativos do mundo, esse jovem foi atraído pelas possibilidades, pelas cores, pelas luzes, pelos prazeres, e abandonou a casa do pai, e foi viver de forma descontrolada, com muito dinheiro, mas muito dinheiro. E o texto diz que ele se prostituiu. Ele tinha dinheiro para se prostituir, ele tinha dinheiro para poder gastar, gastar e gastar, mas a crise veio. E a crise vem ou não vem, irmão? Já bateu aí a crise? Irmãos, fui fazer compra ontem. Misericórdia, só Jesus, irmãos. E lá em casa nós temos uma meta, irmãos, não pode chegar a um valor. Se passar, a crise bateu. Você assim também vai passando lá, que agora é miséria, né, irmãos? É só passar no código de barra que é rapidinho, né? Aí o número rapidinho vai mudando naquele telão. Aí você fica segurando as compras aqui, vai chegar no valor, vai chegar no valor. Aí será que calculou certo? Aí o coração começa a bater, irmãos. Misericórdia, que vergonha. Voltar com a compra. Para. Não pode passar disso. Você vive isso também, irmão? É a crise que chegou para todos nós, irmãos. Não diga amém, tá bom? Não diga amém, por favor. Hoje de manhã foi bom, não foi hoje de manhã? Ninguém diga misericórdia. Amém. Estamos todos na misericórdia, tá, irmãos? Olhando lá, foi Jesus, olha a letrinha, olha o númerozinho, misericórdia. Meus irmãos, a crise chega para todos nós, mas Deus conhece o seu coração, amém, irmãos? Amém. Deus sabe que eu não quero vivenciar, eu não quero fraquejar, eu não quero negar, eu não quero ser um motivo de escândalo. Isso não justifica as nossas ações, mas explica que nós vivemos pressões. E agora esse rapaz que achava que tinha todo o poder, o seu dinheiro, gastou tudo. Aí para
o sonho brasileiro, Brazilian Dream, não é mole, meus irmãos? De repente tudo muda. Você estudou, você se aperfeiçoou, você buscou, você investiu, comprou, e a crise bateu e pegou em você também. Mas Deus conhece o seu coração. Você não queria vivenciar essa situação, essa circunstância, mas ela bateu à sua porta. Ela não justifica as suas ações, mas explica o seu comportamento. E Deus conhece o seu coração. E o coração desse rapaz tinha a casa do seu pai. O coração daquela mulher, mesmo sendo prostituta, tinha um temor de Deus. Olha, volte ao texto de Josué capítulo 2. Veja o testemunho desta mulher a respeito daquilo que ela estava ouvindo no poder de Deus. Veja como que ela estava aterrorizada junto com aquela população. Verso 9: pensei que o Deus de vocês, o Senhor desta terra, Ele derramou um pavor sobre nós. Nós ouvimos falar do que o seu Deus fez lá com o império do Egito. Nós ouvimos falar o que o seu Deus fez com o mar vermelho. Ele secou aquele mar. Nenhum outro Deus tem esse poder. Nós estamos aqui em Jericó aterrorizados, porque ouvimos dizer que o seu povo estava marchando sobre a nossa direção. E eu creio no poder do seu Deus. Eu creio que esse Deus que vocês pregou, que vocês creem, conhece o meu coração, conhece as minhas intenções. Ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Deus de vocês, o vosso Deus, é o Deus acima de todos os deuses. E quer saber? Eu quero esse Deus também. Eu ando buscando esse Deus, um Deus que tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Eu acredito que essa é a minha oportunidade, é a minha chance de ter a minha vida transformada. Apesar da prática pecaminosa, mas eu não tenho alegria neste pecado. Apesar da prática pecaminosa, eu não tenho prazer neste pecado. Eu quero ser liberto, mas não há oportunidades. Mas essa é a oportunidade, não dada por homens, não dada por governadores, nem por reis, nem por políticos, mas por um Deus que pode todas as coisas. Ao ouvirmos o poder do vosso Deus, cremos que Ele é poderoso. Então peço, jure, para que esse Deus use de misericórdia na casa do meu pai. Nem os empregados passam o que eu passo aqui. Na casa do meu pai há misericórdia, na casa do meu pai há bondade. O meu pai não muda. Eu posso ter mudado, eu posso ter desfalecido, mas não o meu pai. Irmãos, essa mulher está prestes a experimentar uma transformação do seu passado. Sabe uma coisa que Jesus faz nas nossas vidas? Quando você faz a expressão, que é um verbo, né? Um ditado que nós usamos, explica, mas não justifica. Eu quero te apresentar alguém que pode te justificar. Esse alguém é Jesus. Jesus pode justificar o meu passado. Irmãos, isso é sobrenatural. Eu não consigo mexer no meu passado. Eu não consigo mexer nas coisas que eu fiz lá atrás. Não consigo. Não tenho condições. Mas eu conheço alguém que pode. Por isso que Ele é Deus. Jesus é Deus, porque Ele justifica o meu passado. Aquela cruz rasgou a minha dívida. Aquela cruz tomou o escrito de dívida das mãos de Satanás, que estava no braço da morte, e foi rasgado em presença de Jesus. Ele faz isso. O passado daquela mulher estava para ser transformado. Se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 31. Faça isso junto conosco. Hebreus capítulo 11, verso de número 31, leitura da palavra do Senhor. Este texto fala nessa direção que nós estamos abordando com os irmãos, sobre esta ação da justificação que Jesus realiza em nossas vidas. Hebreus 11, 31 diz assim o texto da palavra do Senhor: pela fé
Raabe, a prostituta, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-os em paz os espias. Pela fé, pela confiança nesse Deus, esse Deus justificou Raabe, livrou Raabe, purificou Raabe. Agora, se você puder, você vai abrir também a sua Bíblia comigo no texto do livro de Tiago, capítulo 2, verso 25, palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, verso de número 25, assim nos diz a palavra do Senhor. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Mas como assim, pastor? Ela era uma prostituta, sim. O meu passado é justificado pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo, não é de qualquer pecado, não. Você entendeu isso, meu irmão? Não é de qualquer pecado, não. O sangue de Jesus, ele purifica, ele justifica os meus pecados do passado, os meus pecados do presente e os meus pecados do futuro. Só um Deus pode perdoar pecados, amém, irmãos? Amém. Só um Deus pode perdoar pecados. Veja então que Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Não é apenas um conhecimento racional, mas é uma prática, é uma reação, é uma ação das nossas vidas. Mas há uma outra coisa importante a ser observada na vida de Raabe: a fé que ela demonstra. O que justificou Abraão mesmo? Quem se lembra? Abraão foi justificado pela fé. E agora Raabe também, a semelhança de Abraão, tido como pai da fé, era também justificado pela fé. Ela foi então recolhida e acolhida através de uma obra de fé. E a partir deste dia, a partir daquele momento, o muro caiu, a cidade foi invadida e toda a família dela foi resgatada para a glória de Deus. E a partir daquele momento, a história de Raabe é outra história. Meus irmãos, há uma coisa absurda. Há uma coisa absurda na lógica de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Porque se você fosse Deus, eu fico imaginando se você fosse Deus, meu irmão, você não ia deixar isso acontecer. Ah, mas não ia mesmo. Mas não ia mesmo. Olha só o que esse Deus que nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, olha o que ele faz para confundir a sabedoria dos sábios, para contornar as circunstâncias daqueles que acham que são e que podem e que dominam todas as coisas. Veja o que esse Deus tem poder de fazer através da sua graça. Mateus capítulo 1, verso de número 5. E Salmão gerou Raabe, e Raabe gerou Boaz. Irmãos, Raabe casou, amém? Raabe casou, irmãos. Mas não só casou, irmãos, ela casou e teve filhos. Mas não só casou e teve filhos, ela casou, teve filhos e teve netos. Mas não só casou e teve filho e teve netos, ela casou, teve filhos, teve netos, e era da linhagem de Davi. Ela é da linhagem de um rei. Só um Deus tem poder de transformar uma vida, de justificar um passado, de santificar um presente e glorificar um futuro. Só um Deus. Só um Deus. Por isso, meu irmão, o maior milagre é a transformação de uma vida. Mas eu fico pensando, se você fosse Deus, não ia prestar. Não ia prestar. Você não ia deixar Raabe de jeito nenhum ser alguém da linhagem de Jesus. Ah, mas o Filho de Deus nascer de uma árvore genealógica, uma prostituta, pegou mal. Porque um rei não pode ter um passado sombrio.
Não é assim, meus irmãos, que nós pensamos? Um rei não pode ter um passado que pega mal. Como é que vai ficar o currículo agora desse Davi? E Davi, na sua família, não vai prestar. Você não ia deixar, irmão, porque você não é Deus, você é gente, né? Graças a Deus que você não é Deus, que Deus é que é Deus, e Ele não me consumiu, e nem consumiu você, a ponto de dar um nó na nossa lógica. Salomão gerou Raabe, Raabe gerou Boaz, Boaz gerou Ruth, Ruth Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé é pai de quem? Do rei Davi. Raabe é pentavó de Davi. Misericórdia. Misericórdia. Deus tem o poder de transformar uma vida, porque Ele não vê como você vê as pessoas. Sabe, às vezes eu fico pensando, porque a semelhança do que eu participo, você também participa. Às vezes eu queria ter esse olhar de Deus, e quando eu paro no sinal e vejo aquele monte de craqueiro, eu tinha que olhar e dizer assim: meu Deus, me deixa ver aquele coração que deve ter um coração de pastor ali dentro. Mas eu não consigo. Eu só vejo o farrapo humano, eu só vejo a miséria humana, eu só vejo a escolha humana, e meu coração vai ficando meio que repugnado, meu estômago se embrulha, porque eu não sou Deus. Mas eu penso, às vezes eu sou cristão e eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então Deus, me transforma, toca a minha vida. Eu não quero olhar as pessoas como um trapo de imundícia, eu quero olhar as pessoas como o Senhor vê. Um grupo de irmãos entrou numa penitenciária, e lá dentro daquela penitenciária tinha um homem perigoso. Foi recomendado que os crentes não chegassem perto dele. Matador, vários crimes nas costas. Naquela época, meus irmãos, era falange vermelha. Você é dessa época, irmão? Balança a cabeça aí. Então você está na mesma idade que eu, irmão. Estamos juntos, está cheio aqui na igreja. Está cheio essa turma nossa aí, 60, por aí vai. Falange vermelha, meus irmãos, é época do Carandiru, irmãos. Carandiru, Drauzio Varela, é Carandiru. Não chega perto dele não, porque ele é matador, traficante, estuprador, ele é terrível, é um homem terrível. Mas um crente que, diferente do que eu sou e talvez você seja, não olhou as aparências, não olhou o que estava lá de fora, não se deixou contrair ou se deixou contaminar pelas opiniões, não deixou se formatar com os preconceitos, foi até aquele homem e disse: olha, você precisa de Jesus. Jesus tem poder de perdoar os seus pecados do passado, tem poder de justificar você. Você precisa se quebrar diante de Jesus e Ele vai transformar a sua vida. Ele respondeu: tem jeito não, já matei muita gente, ninguém está aqui à toa. Eu visitava certa vez aqui o RS aqui de Vitória, chegava lá, primeira pergunta para o bandido: o que está fazendo aqui? Não sei o que estou fazendo aqui, a polícia me pegou, me prendeu, estou aqui, injusto. Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Meu advogado está lá e vai me tirar. Não sei o que eu estou fazendo. Esse não, matei, roubei, sou perigoso mesmo, estou aqui porque eu mereço, tem jeito não. E o crente com os olhos de Deus no coração diz: tem jeito sim, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vou voltar aqui e vou pregar Jesus, que tem poder de mudar a sua vida. Como mudou a vida de uma prostituta, pode mudar a sua vida também. E começou a voltar e pregar para aquele homem perigoso, desse tamanho, parecia um esqueleto. Até que um belo dia, Deus visitou aquele homem dentro da cadeia. Deus se manifestou àquele homem. Ele se curvou ao chão, aquele 1,90 m
96 caiu no chão e disse: eu preciso desse Jesus, eu preciso que Ele faça um milagre de transformação na minha vida. E aquele irmão crente com os olhos de Deus disse: confessa os teus pecados para esse Deus. Ele disse: olha, eu não matei só aqui, não, matei na Bahia também, não roubei só aqui, não, roubei em vários lugares do Brasil. E meus irmãos, Deus começou a operar uma transformação na vida daquele homem criminoso, fascínora. E ele começou então a ter um novo nascimento dentro da cadeia. Nasceu de novo, irmãos, nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, e passou a cultuar Jesus, a glorificar a Deus, a ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia, numa época que ler a Bíblia era vergonha da cadeia. Hoje é moda. Hoje o advogado, com todo respeito aos advogados de plantão aqui, começa a ler a Bíblia na cadeia, virou crente é moda. Quem sabe não atenua a sua condenação. Naquele tempo não era sinal de fraqueza, mas ele lia a Bíblia, pregava o Evangelho, começou a fazer uma igreja dentro da cadeia, pregando a transformação e a salvação de Jesus. Seu nome, Celso Bueno de Godoy. Hoje o pastor Godoy prega no Brasil inteiro, tem salvo muitas vidas através do seu testemunho. E o que é melhor, casou com uma outra presidiária, além de salvar, salva outra. Não é verdade? Porque ele crê no poder transformador. Aí tinha uma presidiária lá, magrinha, feia, esquisita, chamada Rainieri, vulga Rai, se apaixonou por aquela coisa medonha. E Deus começou a embelezar. Você sabia disso? Deus formoseia o seu rosto, amém, irmão? Você ficou mais bonito, mas converteu, é verdade? Amém? Amém. É isso aí, irmão. É uma plástica espiritual de Deus. Você vai se transformando de dentro para fora, meu irmão. Não há mudança mais eficaz do que aquela mudança feita de dentro para fora. E aquela coisinha lá vai mudando a feição, vai mudando as aparências. E eles casaram, meus irmãos. Hoje são um casal de missionários que pregam que é possível tirar pessoas da escravidão do crack para a glória de Deus. Hoje ele é avô. Conheci sua netinha, vi ele pegando aquela coisinha minúscula nos braços e disse: Deus é bom. Eu já era para estar morto, mas Deus transforma uma vida humana e dá uma outra oportunidade, coisa que às vezes nós não sabemos fazer. E para finalizar, há uma outra coisa que eu preciso destacar que aconteceu na vida de Raabe. Através do testemunho transformador desta mulher, muitas outras pessoas foram alcançadas para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, verso 21 e o verso de número 22. Ruth, capítulo 4, verso 21 e verso de número 22. Leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Meus irmãos, Ruth e Noemi, essa história tão linda da palavra de Deus, só foi possível porque Deus transformou a vida de uma prostituta. Essa história linda que nós colocamos lá nos cartões de casamento, né? Aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que tu habitares habitarei eu, seu Deus será o meu Deus será o seu Deus, e que Deus não me deixe viver a não ser que seja para te servir. Essa história linda, deste amor fraternal, essa história restauradora, só foi possível porque uma mulher lá atrás, não levando em conta os tempos do seu pecado, creu no poder transformador de Deus na vida de uma pessoa. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Então ora comigo e ora por mim também, para que eu possa olhar a vida de uma pessoa no farrapo do crack, das drogas, e acreditar que é possível que haja mudança.
Às vezes eu pego o carro e vou aqui, indo para casa, passando pela orla aqui da praia de Taparica e vejo prostitutas e homossexuais. Naquela vida ali miserável. Na casa de Lindenberg, meus irmãos, que coisa medonha, é de assustar. Eu preciso olhar para aquelas pessoas e dizer: Deus tem poder de mudar essas vidas. Mudou Raabe, mudou Celso Godoy, mudou Rainier. Por que não pode mudar? Pode sim. Mas isso só é possível. Deus só pode te ajudar a você crer que alguém pode mudar se você acreditar que você pode mudar. Só é possível Deus operar em alguém se você tiver fé, se você crer. Raabe creu e as coisas mudaram. É preciso que você creia também, a começar na sua vida. Eu quero dizer nesta noite que Deus pode transformar a sua vida. Deus pode mudar a vida daquelas pessoas que você ama. Deus pode transformar a vida de pessoas que você quer bem. Feche seus olhos, curva sua frente. Vamos orar ao Senhor. É possível que de tantas decepções você não tenha mais fé e nem esperança na condição humana. É possível que diante de tantos fracassos, de tantas vergonhas, a semelhança de qualquer ser natural que nós somos, você não creia mais no poder transformador de Deus na vida de uma pessoa. É possível. É possível que a dor no seu coração é tão grande, o coração tão machucado, que não há nada que cicatrize essa dor. E isso impede você de crer no poder de Deus para transformar uma vida. Mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que você desse uma chance a Deus nessa noite, que você voltasse a crer. Quando nós éramos crianças, nós acreditávamos em tudo, confiávamos em tudo, mas nós vamos crescendo, deixando de ser criança, vamos endurecendo o coração e passamos a não acreditar em mais nada. Mas às vezes, para conhecer o amor de Deus, tem que voltar a ser criança, tem que voltar a acreditar de uma forma singela, de uma forma incondicional. Eu sei que é difícil, porque você cresceu e as decepções são muito grandes, mas eu quero desafiar você nesta noite a crer no poder de Deus de transformar uma vida, a começar com o seu coração. Abra o seu coração para Jesus nesta noite. Permita que Ele possa cicatrizar as suas dores. Permita que Ele possa escrever uma nova história junto com você, e a semelhança daquela mulher, fazer você da linhagem de reis, da linhagem de Salvador, de um Salvador. Você pode fazer isso nesta noite. Abrir seu coração, só depende de você. E a começar daquilo que Deus faz no seu coração, Ele pode fazer em outros corações e em outras vidas. A começar da mudança do seu olhar, Ele pode mudar o olhar de outras pessoas e outras vidas. Mas é preciso que Ele comece com você, como fez com Raabe. Eu creio nesse Deus, no Deus de vocês. Volte a crer no Senhor. Eu quero orar. Eu quero pedir a Deus que nesta noite derrame uma unção na sua vida, uma unção de fé e de ousadia, para que você possa voltar a crer e confiar no poder de Deus. Eu sei, há muita dor, há muita cicatriz, mas Deus pode fazer nova todas as coisas. Se esta é a sua situação nesta noite, eu quero orar por você, para que Deus renove a sua fé. Precisamos renovar a nossa fé e confiança neste Deus, para sairmos com um outro olhar, uma outra perspectiva, a começar no nosso coração. Você deseja isso? Que Deus toque na sua vida nesta noite, para que as experiências dessa semana sejam diferentes. Eu vou orar por você, para que Deus toque na sua vida, para que eu possa orar. Dê um sinal, erga a sua mão, eu vou orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe também. Deus abençoe, estou vendo, Pai, acho que isso eu já vi. Deus te abençoe também. Alguém mais? Levante sua mão, diga, pastor, ore por mim, Pai, Deus te
Ele vai restaurar. Deus te abençoe. Nós vamos orar juntos. Ore, Deus te abençoe também. Ore por mim também, para que Deus restaure a nossa fé, o nosso olhar, a nossa confiança que Ele pode fazer nova todas as coisas. Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, há coisas que para nós são impossíveis. E às vezes nós somos tão machucados, Senhor, tão envergonhados, tendo que suportar tantas coisas, que o nosso coração se fecha, a nossa fé se esvai, a nossa esperança se afunda, e parece que nós não existimos mais. Vivemos dia a dia como robôs, mecânicos, sem sentimentos, endurecidos, cristalizados em nossos corações. Mas é possível que algo aconteça como aconteceu com Raabe. É possível voltar a crer, Senhor. É possível voltar a olhar as coisas com os teus olhos. E isso é uma unção que vem do Senhor. Nesta noite nós pedimos: derrame a tua unção no meio de nós. Ó Deus, não nos deixe endurecer o coração e perder a fé. Não nos deixe cambalear, mas a semelhança do filho pródigo, possamos dizer: na casa de meu pai, eu saí da casa do pai, mas a